Ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 horas da manhã, 3 minutos. Muito bom dia, excelente segunda-feira, um ótimo início de semana para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. O Jornal Gente volta amanhã, 8 horas da manhã, com Pedro Campos, Cláudio Humberto, Thaís Freitas, Sônia Blota e o time de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que segue a postos neste momento para você não perder nada de importante nesta segunda-feira. Volta do feriado para muita gente, retorno às atividades normais e muita informação e prestação de serviços nesse 24 de novembro de 2025. Eu, Heitor Fredo, agradeço a sua companhia, a sua audiência. Convido você a ficar conosco até às 11h30 da manhã, quando Carlos Henrique traz o noticiário esportivo com todo o timaço de Carlos Batista na edição regional do Nossa Área, que meio-dia tem também os destaques nacionais com o Elia Júnior. O Manhã Bandeirantes você acompanha pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que está conosco pelo aplicativo Bandplay. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação na palma da sua mão. Inclusive, se você perder uma das edições dos telejornais da Band, se você quiser acompanhar ao vivo os telejornais e os programas exibidos na Band Campinas, estão todos ali, disponíveis para você baixar gratuitamente no seu celular, no seu tablet, no seu dispositivo eletrônico. Um grande abraço a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br, a agilidade do jornalismo 24 horas por dia, levando informação para você, e a aba ao vivo para você acompanhar a nossa programação. E uma excelente segunda-feira para você que gosta do rádio moderno, o rádio com imagens. Os nossos bastidores aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad já estão disponíveis para você acompanhar ao vivo em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Uma comunidade que está por muito pouco para chegar aos 60 mil inscritos. Faça parte você também dessa comunidade que não para de crescer. E é através do nosso canal do YouTube que você acompanha as transmissões esportivas premiadas da Rádio Bandeirantes Campinas, que você interage com a gente também uma vez inscrito e que você, claro, pode acompanhar os nossos programas a qualquer hora do dia. De repente, uma entrevista ali que você pegou pela metade, algum comentário dos nossos comentaristas, os integrantes da equipe de esportes do Carlos Batista, vai estar lá, disponível para você na hora que você quiser acompanhar. Trabalhos técnicos nos nossos estúdios aqui no Jardim São Gabriel, a cargo do Leandro Lopes na mesa de som e na central técnica. E a coordenação é do Gil Kleber. Edição de hoje do Manhã Bandeirantes vai acompanhar de perto a votação que já está com o placar de 2-0 no Supremo Tribunal Federal a favor da manutenção da prisão cautelar de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, uma prisão em função da tentativa de abrir a tornozeleira eletrônica assumida pelo próprio ex-presidente
num vídeo divulgado pela Polícia Federal. Flávio Dino foi quem votou agora há pouco, o segundo a votar a favor da manutenção, seguindo o voto de Alexandre de Moraes. A primeira turma do STF tem até o final do dia, por volta de 8 da noite, para cada um dar o seu voto, podendo argumentar, se for voto favorável à manutenção, seguindo o voto do relator, portanto, o ministro que for seguir o voto de Alexandre de Moraes pode apenas sinalizar que vota a favor da manutenção da prisão de Bolsonaro. Aquele que for contrário ao voto de Alexandre de Moraes precisa justificar, e até aqui 2 foram os votos. Daqui a pouco a gente vai trazer a justificativa também de Flávio Dino, que nem precisava ter feito, mas ele optou por também embasar o seu voto pela manutenção da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. 2-0, portanto, o placar contrário ao ex-presidente. Nós vamos trazer também os bastidores da comissão processante aberta na última quarta-feira em Campinas para investigar a conduta de Otto Alejandro, vereador do PL, acusado pela namorada de ter agredido física e verbalmente a mulher enquanto ele estava no apartamento dela, que fica no centro da cidade. Houve uma grande revolta por parte das vereadoras mulheres quando da escolha dos membros da comissão processante, através de um sorteio no primeiro momento, mas depois definindo-se quem seria presidente e relator, houve ali uma cobrança pública de todas as vereadoras mulheres, e você vai entender isso ainda hoje na edição do Manhã Bandeirantes. Mas antes, volta de feriado, um dia que ainda tem alguns reflexos nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo, e a gente vai ajudar você a ter o seu melhor caminho a partir de agora. Agradecendo também ao Edson Souza, que esteve aqui neste microfone na última quinta e na última sexta-feira, conduzindo o Manhã Bandeirantes, que conta para você que nesta manhã um acidente foi registrado agora há pouco na rodovia Anhanguera, por volta de 9h30 da manhã, no quilômetro 107 da pista sentido São Paulo, rodovia Anhanguera, trecho em Sumaré, com um engavetamento envolvendo 6 veículos de passeio. Apesar da cena que assustou os motoristas que passavam pelo local, 2 vítimas leves foram registradas, não há ferimentos graves, ainda bem. A faixa foi liberada agora há pouco e nesse momento o tráfego já está normalizado. O motorista que vai à capital paulista só enfrenta a lentidão na passagem por Jundiaí, do quilômetro 62 ao 60, e na chegada à cidade de São Paulo, e o reflexo é por conta do congestionamento na marginal do Rio Tietê. Melhor opção para a capital paulista nesse momento é a rodovia dos Bandeirantes, em que o motorista só enfrenta a lentidão na chegada a São Paulo, não tem trecho de parada em Jundiaí. No corredor Dom Pedro I, o motorista encara pistas molhadas desde cedo em função da chuva, que agora deu uma trégua, e a própria concessionária está fazendo a sinalização pelos letreiros espalhados pela pista para que o motorista diminua a velocidade. Ponto com lentidão apenas no anel viário Magalhães Teixeira, pelo excesso de veículos do entroncamento da rodovia Anhanguera até a chegada ao trevo mais ou menos de Valinhos. Depois, trânsito vai fluindo bem, e já no entroncamento com a Dom Pedro I tem aquela lentidão típica também a qualquer horário pela junção da Magalhães Teixeira com a rodovia Dom Pedro, próximo ao trevo da Leroy Merlin. Pela região central de Campinas, trânsito fluindo com naturalidade, apenas aqueles trechos que o motorista já está acostumado e que nessa época do ano vai ter ainda mais gente pelo centro da cidade. Por exemplo, na Avenida Francisco Glicério, próximo a 13 de maio, trânsito um pouco mais carregado. É gente que está procurando vaga, é gente que às vezes para em fila dupla esperando alguém embarcar para poder seguir viagem, alguém que está a pé. Então, trânsito nessa época do ano, você sabe que precisa ter uma atenção a mais quando passar pela região central da cidade. Pista carregada também na Avenida Benjamin Constant. Não há informação de veículo quebrado, não há nenhum acidente, mas excesso de veículos, gente que está procurando vaga. Eu tenho certeza que isso está fazendo com que o trânsito também fique mais carregado nesta manhã em Campinas. Para você que utiliza o transporte público da cidade, atenção a uma mudança que passa a valer hoje na linha 386, que atende a rodoviária de Campinas, com novos horários em dias úteis.
As mudanças foram determinadas pela INDEC para melhorar o fluxo dos usuários e organizar o atendimento. A primeira partida do terminal metropolitano da linha 386 foi adiantada para as 5h05 da manhã. A última saída do terminal metropolitano, ou seja, da rodoviária, foi mantida para as 10h30 da noite. No Cambuí, na rua Comendador Querubim Uriel, a primeira partida foi antecipada para as 5h30 da manhã e a última antecipada para as 10h55 da noite. A linha 386 liga o Cambuí ao terminal metropolitano e circula todos os dias com intervalos de 7 a 8 minutos nos horários de pico. Se você tiver alguma dúvida quanto a essas mudanças, quanto a esse horário, da manhã obviamente já foi, mas à noite, 10h55, é o novo horário do último ônibus que sai da rua Comendador Querubim Uriel, 10h30 a partida do último ônibus do terminal metropolitano da linha 386. Em caso de dúvida, a INDEC disponibiliza os meios de comunicação para você ter essa informação precisa e assim, quem sabe também, ajudar outros usuários que precisem de uma informação mais concreta. O número é o 118. 118 é o telefone para você entrar em contato com os responsáveis pelo trânsito da cidade. Às 10h13, daqui a pouco a gente vai falar com a Nath Luquezzi mais a respeito das condições de tempo e temperatura para hoje, mas a principal notícia do dia, infelizmente, é a morte de uma mulher arrastada durante o temporal que castigou a cidade de Hortolândia na noite de ontem. Uma jovem de apenas 26 anos estava dentro do veículo no Jardim Nossa Senhora de Lourdes quando a água começou a subir muito rapidamente. A cena de desespero você acompanha também no nosso canal do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Se você está pelo FM 85.7, eu vou descrever para você que a imagem mostra moradores que estavam abrigados em casa, tentando de alguma forma orientar aquela mulher, ligar para o Corpo de Bombeiros, tentar fazer com que ela, dentro do veículo, saísse para ficar no teto do automóvel, mas a imagem é agoniante. A água vai subindo e a mulher não consegue sair de dentro do veículo. O carro foi arrastado e aconteceu essa cena na rua Bambina Ticone Camilo. Registrado o ponto de alagamento, o volume da água foi capaz de arrastar o veículo com a mulher dentro e quando o carro começou a ser levado pela correnteza, ela tentou sair, mas ela acabou sendo arrastada pela força da água. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar fizeram buscas pela mulher, mas infelizmente a vítima já foi encontrada sem vida pouco tempo depois. Na manhã de hoje, o local foi isolado pela Prefeitura de Hortolândia para que seja retirado o veículo e que seja feita a limpeza do trecho. Segundo a Defesa Civil, além dos pontos de alagamento, Hortolândia registrou um destelhamento de uma residência e uma queda de muro. Nesta manhã, a equipe permanece pelo local, tentando encontrar mais informações a respeito da chuva que caiu pela cidade, de outros pontos onde os moradores não tenham relatado algum problema também estrutural que precise ser corrigido para as próximas chuvas que estão por vir. A vítima foi identificada como Jocilene de Oliveira Pacheco, uma jovem de apenas 26 anos que infelizmente é mais uma vítima das fortes chuvas que ainda estão por vir, porque é só o começo da temporada de chuvas 2025-2026. Outras ocorrências registradas em Hortolândia, o destelhamento foi na rua Cícero Ramos Meira, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Teve uma queda de árvore também registrada na rua Cartola, no Jardim São Pedro, e um muro que caiu na rua Durvalino Bueno, no bairro Inema. Nossos sentimentos principalmente à família da Jocilene, depois dessa tragédia que marca o início dessa semana aqui na região. Em Campinas, a forte chuva no final da tarde, início da noite de domingo, provocou quedas de árvores e o alagamento, pelo menos em um imóvel na região do distrito do Campo Grande. Chuva de granizo foi registrada em praticamente toda a cidade. Às 7 da noite, o registro já era de 31 milímetros de chuva.
O alerta foi emitido pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, falando que os ventos em Campinas poderiam chegar aos 100 km por hora. 4 árvores caíram, pelo menos um galho foi registrado, a maioria na região noroeste da cidade. Rua Benjamin Moloise, no conjunto habitacional Parque Itajaí, teve a queda de um galho. Uma árvore caiu em Campinas, na rua Costa do Marfim, no núcleo residencial Vila Vitória. Uma outra árvore caiu, essa sobre a rede elétrica no Jardim São Marcos, na rua Orlando de Oliveira. Teve uma queda de árvore registrada no conjunto habitacional Parque São Bento, na rua Índio Galdino Jesus dos Santos. Uma outra árvore caiu no Jardim Campina Grande, na Alameda das Violetas. E um imóvel ficou alagado na rua José Otávio de Camargo, que fica no Jardim Santa Mônica, região norte de Campinas. Daqui a pouco a gente vai saber se há previsão de mais chuva para hoje e para esta semana, com a Nath Luquezzi aqui nos nossos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. Às 10h17, um cenário de guerra foi o que usuários, frequentadores, funcionários, clientes do Shopping Iguatemi Campinas registraram depois de um tiroteio que aconteceu durante um assalto a uma joalheria da cidade. E tem novidades sobre esse assunto porque você acompanhou no nosso noticiário durante o feriado o trabalho feito pela polícia por seguranças do shopping, a correria dos clientes, e no final de semana mais 37 relógios avaliados em mais de 2 milhões de reais que teriam sido roubados da joalheria Monte Cristo no Shopping Iguatemi foram localizados por policiais do BAEP. Eles estavam numa residência no distrito de Sousas. Anteriormente, 37 relógios já tinham sido localizados após o roubo. Na ação do sábado, houve troca de tiros e um suspeito foi morto. Outros 2 conseguiram fugir e nenhum policial ficou ferido. Segundo os policiais do BAEP, eles foram ao distrito de Sousas para averiguar denúncias de que havia mais gente envolvida no roubo à joalheria ali naquela região. No local indicado, os policiais foram recebidos a tiros por 3 homens. Os suspeitos entraram em uma área de mata e, na tentativa de fuga, um deles, usando arma longa, foi atingido logo após disparar contra os policiais. A morte foi constatada ali mesmo no local. Nas buscas, foram encontrados diversos relógios em uma bolsa e itens que a polícia acredita que sejam provenientes do roubo à joalheria. O local foi preservado para a perícia, ocorrência registrada na primeira seccional da cidade. Então, há a grande suspeita pelas marcas dos relógios, pela forma como os criminosos estavam fortemente armados, pela denúncia recebida pelo BAEP, há uma grande hipótese desses relógios também serem aqueles levados no dia do crime, na quinta-feira, feriado do Dia da Consciência Negra, no Shopping Iguatemi. Isso ainda vai passar por uma perícia, isso vai depender do reconhecimento por parte dos funcionários para ter a certeza de que são os mesmos relógios. 37 recuperados agora, outros 37 já confirmados como sendo dos proprietários da loja, como sendo do local alvo desses criminosos. O repórter Guilherme Selegato vai trazer para a gente informações sobre a investigação. Para você que se desligou do feriado, um resumo do que aconteceu no Shopping Iguatemi. E o Guilherme conversou com o Tenente Carrara, que também está na reportagem, exibida agora aqui no Manhã Bandeirantes. Aparente normalidade no Shopping Iguatemi. Diferente do corre-corre registrado durante o assalto à joalheria, que fica no primeiro piso. Até o momento, 37 dos 70 relógios de marcas famosas foram recuperados e o restante ainda está sendo procurado pela polícia. 6 suspeitos de participação no crime já estão presos e um adolescente foi apreendido. A polícia acredita que o grupo era formado por pelo menos 10 bandidos. Os investigadores agora tentam encontrar os comparsas foragidos e recuperar o restante das peças roubadas. O que era para ser mais um feriado normal no shopping se tornou um dia de desespero. A movimentação foi intensa no centro de compras. Pessoas correndo para todos os lados, tentando se proteger dos disparos e até entender o que de fato
estava acontecendo. A equipe da repórter Lucimeire Ramalho conversou com a Gabriela, que estava no shopping com a família. Ela conseguiu sair com o namorado, mas a mãe e a avó ficaram presas dentro de uma loja. A loja tá saindo já. Ela tá pagando e tá saindo. A gente entrou dentro da loja da Riachuelo e saiu pela saída de emergência de lá de dentro. Pra se livrar de lá de dentro, que todo mundo saiu correndo, tava um medo danado. Aí a gente ouviu 2 disparos lá dentro. A gente estava no 2º piso e parece que foi no 1º piso que aconteceu isso. Foi 2 disparos que a gente ouviu, aquela muvuca, todo mundo saindo correndo. A gente saiu por trás, a gente ficou ali atrás, a gente viu o carro de polícia chegando, um monte de gente chegando, ambulância. Aí eu fiquei muito nervosa, meu coração palpitando. O crime foi por volta das 5 da tarde. O alvo dos bandidos foi uma joalheria dentro do shopping. O grupo invadiu a loja e rendeu as funcionárias. Uma delas foi mantida refém. A todo tempo, as vítimas foram ameaçadas e obrigadas a colocar os relógios de luxo em sacolas. Um prejuízo de mais de R$270 mil. Pelos que os criminosos falaram, entre 8 a 10 indivíduos que efetuaram o roubo, né? Então, se 7 foram detidos, a gente estima aí 3 indivíduos ou mais aí que se evadiram. A gente estima que eles vão retornar para a cidade de São Paulo. Um dos criminosos foi detido na ação após ser ferido em confronto com os policiais, já do lado de fora do shopping. Um veículo branco foi roubado pelos bandidos no estacionamento de um supermercado e os 3 homens que estavam no carro foram detidos em Pedreira quando tentavam fugir. Um deles também foi atingido por tiros e as marcas de sangue eram nítidas no automóvel. Outros 3 suspeitos foram presos em Campinas pela polícia militar. Um deles era adolescente e foi apreendido. Por meio de nota, a joalheria Monte Cristo informou que os prejuízos foram materiais e que a equipe está bem. Todas as providências foram tomadas junto às autoridades competentes e à administração do shopping. Reforçando que no final de semana, mais 37 relógios avaliados em mais de R$2 milhões foram recuperados, que ainda vão ser periciados, analisados, mas ao que tudo indica também fazem parte da mesma loja vítima dos criminosos no Shopping Iguatemi. Não é a primeira vez que um shopping em Campinas é alvo de criminosos fortemente armados. E algumas dessas investigações ainda estão abertas. A Rafaela Oliveira, do nosso portal bandmulti.com.br e do Grupo Bandeirantes de Comunicação, fez um resumo de algumas dessas histórias para refrescar nossa memória. No dia 13 de novembro de 2020, a joalheria Lafite, instalada no Shopping Iguatemi, foi alvo de ladrões. Os assaltantes levaram vários relógios Rolex, deixando um prejuízo de R$1,5 milhão. 5 dias depois, a Polícia Civil prendeu em São Paulo 4 homens suspeitos de receptarem as mercadorias roubadas. Todos já tinham passagens criminais anteriores e eles respondem por formação de quadrilha e receptação. A investigação ainda tenta identificar e prender os outros envolvidos diretamente no roubo à joalheria. No dia 25 de junho de 2022, o Parque Dom Pedro Shopping foi palco de um assalto violento que envolveu tiroteio e a tomada de reféns. Por volta das 8 da noite, disparos assustaram frequentadores e provocaram correria próximo à praça de alimentação. 2 joalherias foram alvos dos criminosos. Durante a ação, 2 seguranças ficaram feridos na perna por tiros de raspão. Após a fuga dos criminosos, um homem e uma mulher foram presos em Atibaia no momento em que tentavam levar um dos participantes baleados para o hospital. Ele acabou morrendo. Um terceiro suspeito do crime, que chegou a fazer um casal refém durante a fuga, foi preso em Paulínia pela Polícia Militar. Em 15 de outubro de 2022, uma joalheria no Galeria Shopping foi alvo de um crime que chamou a atenção pela discrição. O assalto foi conduzido por 3 criminosos de forma silenciosa e o roubo não foi percebido nem pelos clientes. Eles fugiram em um veículo HB20 branco e um suspeito foi preso após o crime. A loja não divulgou na época a quantidade e o valor das peças roubadas, mas a polícia suspeita que vários colares, pulseiras e brincos foram levados no valor médio de R$30 mil cada.
Já o roubo desta quinta-feira no shopping Iguatemi aconteceu no final da tarde. Bandidos armados entraram na joalheria Monte Cristo, renderam as funcionárias e as obrigaram a colocar 70 relógios de alto valor em bolsas tipo malote. Durante a fuga, houve tiroteio entre os bandidos e os seguranças. 2 ladrões foram baleados, sendo que um deles foi preso ali mesmo no shopping. O crime terminou com 6 presos e um adolescente infrator apreendido. A polícia recuperou 37 das 70 peças roubadas. 10h27. Nós vamos seguir acompanhando essas e outras investigações para você não perder nada de importante aqui no nosso noticiário da Rádio Bandeirantes Campinas. São 10h27. Olhando agora para a janela lá fora, Nath Luquezzi, a chuva parece que deu uma trégua. Primeiramente, bom dia para você, bom retorno do feriado prolongado. Muito obrigada a você também, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Nesse momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 24 graus, vento fraquinho de 2 km por hora, só soprinho para a gente ter um pouquinho de refresco. E o tempo está com cara de chuva, a umidade relativa do ar está em 74%. O acumulado da chuva nas últimas 24 horas em Campinas é de 22,6 milímetros. O acumulado de chuva nas últimas 7 horas está zerado. Ou seja, ela deu uma trégua à chuva em Campinas, pelo menos na medição feita no distrito de Barão Geraldo, dentro da Universidade Estadual de Campinas. Deu uma trégua, a chuva deu uma apaziguada. Porém, final de semana foi de temporal, foi de alerta da Defesa Civil. E a segunda-feira vai ficar com esse chove-para ou tem previsão de temporal também, Nath Luquezzi? Por enquanto temos previsão sim de temporal, mas lá para o final da tarde, início da noite. Hoje o dia será basicamente de sol entre nuvens, chuva. As pancadas devem ocorrer no final da tarde, começo da noite, com um acumulado previsto para hoje de 19,1 milímetros. Então a máxima esperada continua um pouco baixa, 24 graus, vai manter essa temperatura durante o dia inteiro e ainda temos o alerta da Defesa Civil, que emitiu esse alerta até terça-feira, então até amanhã. Tudo isso por conta de uma passagem lenta de um sistema meteorológico pela costa da região sudeste, que vai favorecer essas chuvas fortes acompanhadas de raio, rajadas de vento e possibilidade de granizo em algumas áreas aqui do estado. Os ventos hoje podem ser um pouquinho intensos, variando entre 60 e 100 km por hora. E para quem gosta de arco-íris, pelo menos isso, além do arco-íris, hoje você pode ver, a probabilidade é bem grande, porque a umidade relativa do ar vai estar muito alta, entre 76% e 90%. Então, chuva, e a chuva pode perdurar aí até quarta, quinta-feira. Até o final da semana teremos chuva na região. 10h29, um rápido intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Na volta, nós vamos a Brasília falar mais sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de hoje, que está acontecendo agora, para manter ou não Jair Bolsonaro em prisão preventiva antes da execução da pena. Você vai entender como funciona a votação dos ministros da primeira turma. O placar já está em 2-0 pela manutenção de Bolsonaro preso. E a gente vai trazer a sua opinião também no próximo bloco pelo nosso WhatsApp 19971021493. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. E a partir de hoje, segunda-feira, os moradores da Vila Lemos terão atendimento veterinário gratuito no consultório veterinário móvel. Ele ficará na administração regional, na rua Amadeu Mendes, 85, até 23 de dezembro. O serviço funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 4 da tarde. Para atender o pet, o tutor precisa ter mais de 18 anos e levar documentos pessoais e comprovantes de residência de Campinas, de qualquer bairro. O atendimento é por ordem de chegada, com distribuição de senhas. Outra unidade continua atendendo na Vila Boa Vista com o mesmo horário, mas de segunda a sábado. Os consultórios funcionam em contêineres adaptados, com sala de atendimento e equipe formada por veterinários, auxiliar de enfermagem e recepcionista. O foco é prevenir doenças em cães e gatos. Os animais recebem microchip e, quando necessário, recebem vacina também. O serviço é administrado pela Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Para mais informações, acesse Portal Animal de Campinas no site portalanimal.campinas.sp.gov.br. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto.
Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde e Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde e Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas 32 minutos e atenção, informação deste momento, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já formou maioria de votos para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o entendimento de Moraes. Bolsonaro está preso desde sábado e ocupa uma sala da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Voto de Cristiano Zanin foi publicado agora há pouco. Lembrando, os ministros podem mudar de voto durante o dia, que é pouco provável que aconteça, até porque eles estão argumentando também pela manutenção da prisão de Bolsonaro. No voto de hoje, Alexandre de Moraes ressaltou que durante a audiência de custódia realizada ontem, Jair Bolsonaro novamente confessou que inutilizou a tornozeleira eletrônica com cometimento de falta grave, ostensivo descumprimento de medida cautelar e patente desrespeito à justiça. Deixa eu acionar primeiro o Caian Messina. Vamos contextualizar tudo que está acontecendo também nesta segunda-feira. O Caian Messina, ele vai falar a respeito do pedido de prisão humanitária feita pela defesa de Bolsonaro em função da saúde do ex-presidente, que alegou inclusive ter tido uma certa paranoia na madrugada de sexta para sábado devido à interação de medicamentos prescritos por diferentes médicos. Vamos antes ao vivo, vamos organizar porque a gente está recebendo as informações em tempo real, nossos repórteres estão a postos. Vamos ao vivo acompanhar um trecho também em Brasília. O voto ele é online. Vamos acompanhar a cobertura da Band News TV, que está repercutindo a maioria formada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O teor ou também quais foram as justificativas utilizadas pelo ministro Cristiano Zanin, faltando apenas o voto da ministra Carmen Lúcia. Lembrando que a tendência é que ela acompanhe também o voto do relator Alexandre de Moraes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, composta por esses 4 ministros, uma vez que Luiz Fux pediu transferência para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, explicações feitas pelo jornalista Cassius Zellman. O Caian Messina está conosco para explicar a respeito do pedido de prisão humanitária. Essa é a nova estratégia de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso, Caian? Exatamente, em petição ao ministro Alexandre de Moraes, a defesa de Jair Bolsonaro argumentou que inexiste risco de fuga e pediu para que novos elementos sobre a saúde do ex-presidente sejam levados em consideração. Entre eles, a audiência de custódia em que Bolsonaro relatou quadro de confusão mental e alucinações, segundo ele, por estar tomando remédios de uso controlado. A ata da sessão traz o seguinte: o depoente respondeu que teve paranoia de sexta para sábado em razão de medicamentos que tem tomado, receitados por médicos diferentes e que interagiram de forma inadequada.
e que o depoente afirmou que não tinha qualquer intenção de fuga e que não houve rompimento da cinta do equipamento. Alexandre de Moraes autorizou a visita dos filhos de Bolsonaro, Carlos, Jair, Renan e Flávio, às terças e quintas-feiras, meia hora cada, de maneira separada. E determinou ainda o esquema médico em caso de emergência. Haverá plantão 24 horas, médicos pessoais poderão consultá-lo sem autorização prévia do STF e, em caso de urgência, ele será conduzido ao hospital por uma ambulância do SAMU. Voltamos a São Paulo. O Caia Messina preparou também uma reportagem a respeito da visita da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro à Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente está preso preventivamente em uma sala preparada especialmente para o ex-presidente da República. A família de Bolsonaro recebeu autorização para visitas futuras, mas os filhos não tiveram contato com o pai no final de semana. A gente volta com o Caia Messina agora nessa reportagem preparada para você entender um pouco mais onde está Bolsonaro e onde permanecerá agora que a primeira turma do STF decidiu manter a prisão preventiva. O segundo dia de Jair Bolsonaro na superintendência da PF foi típico de quem foi preso recentemente. Participou de audiência de custódia, recebeu roupas e objetos pessoais, além da visita da mulher Michele e de advogados. A defesa do ex-presidente havia entrado com uma solicitação para que, além da ex-primeira-dama, ele recebesse também os filhos. Mas, segundo o ministro Alexandre de Moraes, como não foram especificados quais dos filhos fariam a visita, o pedido foi recusado. Bolsonaro admitiu ter usado um ferro de solda que ele disse ter curso para manusear, para tentar separar o transmissor do restante da tornozeleira. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha um ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Bolsonaro afirmou ainda que não se tratava de uma tentativa de fuga e que não houve rompimento da cinta do equipamento. A possibilidade de tentar escapar da prisão domiciliar foi citada por Alexandre de Moraes para que a detenção fosse transformada em preventiva e o ex-presidente viesse aqui para a superintendência da PF. A decisão não tem relação com a condenação a 27 anos e 3 meses de cadeia no processo por tentativa de golpe de Estado. No despacho, Moraes menciona também uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro. O ministro afirma que o tumulto poderia colocar em risco a prisão domiciliar e facilitar uma eventual tentativa de fuga. Bolsonaro está detido nesta sala de Estado-Maior na superintendência da PF. São cerca de 12 metros quadrados, com cama de solteiro, armários, mesa, ar-condicionado, frigobar e banheiro privativo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro utiliza quais argumentos para solicitar essa prisão humanitária, Nath Luquezzi? Para os advogados de Bolsonaro, Celso Villardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser, o ex-presidente não tentou fugir. Em nota, eles afirmam que nada na ação descrita nos documentos produzidos pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária narra uma tentativa de fuga ou de desligamento da tornozeleira eletrônica. Muito pelo contrário, expõe um comportamento ilógico e que pode ser explicado pelo possível quadro de confusão mental causado pelos medicamentos ingeridos por Bolsonaro, além da sua idade avançada e o estresse a que está equivocadamente submetido. Bom, não foram argumentos que convenceram a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que já formou maioria com 3 ministros, o próprio Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Falta ainda o voto da ministra Carmen Lúcia, que tem até às 8 da noite para fazer esse registro. No voto de Alexandre de Moraes, ele ressaltou que, como eu disse, durante a audiência de custódia, ele confessou que inutilizou a tornozeleira eletrônica, o cometimento de uma falta grave, ostensivo descumprimento de medida cautelar e patente desrespeito à justiça. O segundo a votar hoje foi Flávio Dino, que citou a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro a ser realizada nas intermediações da residência do ex-presidente.
Flávio Dino disse o seguinte: a realização de evento dessa natureza em tal contexto urbano configuraria risco evidente à ordem pública, expondo moradores e propriedades privadas a potenciais danos e situações de perigo iminente. Pertinente lembrar que entre os moradores em risco estariam inclusive idosos e crianças, o que sublinha a insuportável ameaça em curso. A decisão do ministro, o voto do ministro Cristiano Zanin, nós vamos contar para você em instantes, porque quero trazer para você também uma leitura a respeito de como funciona a votação de hoje. O Supremo Tribunal Federal não está fisicamente reunido em Brasília. Os votos são feitos de maneira online. O jornalismo da Band conversou com o Dr. Davi Tangerino, advogado criminalista, que explica essa questão técnica e avalia também, no entendimento dele, pelo conhecimento jurídico dele, o que foi a decisão do STF e se há argumento para a defesa pedir a prisão humanitária de Jair Bolsonaro. Essa é uma sessão virtual, né, daquelas então em que os ministros não se reúnem naquela salinha que já ficou tão conhecida de todos. Essa decisão do ministro Alexandre fica numa plataforma online e os ministros então vão tendo acesso. Se eles simplesmente concordam, inclusive eles não precisam nem lançar uma decisão própria. Eles podem simplesmente, seria o equivalente a apertar um botão dizendo acompanhe o relator. Quem, todavia, divergir, aí tem que apresentar os motivos de por que está divergindo. E até o momento de encerramento, acho que essa memória não me trai, tem um período de votação bem curto, termina hoje mesmo, mas enquanto o sistema não terminar, os ministros, inclusive, podem mudar de opinião, diante, por exemplo, de um argumento trazido por um colega que votou no sistema depois dele. De maneira muito objetiva, dos casos clássicos de decretação de prisão preventiva, é a tentativa de danificar, destruir, alterar a tornozeleira eletrônica, né? Então, nós vimos vídeos aí circulando ao longo dos dias, né, do presidente do ex-presidente sendo entrevistado por uma servidora pública do órgão responsável justamente pelo controle das tornozeleiras, em que ele disse que ele usou uma solda, um material quente, né, abrasivo ali para alterar. E, adicionalmente, houve uma preocupação de que essa vigília pudesse servir a um de dois papéis, né? O mais grave seria criar ali uma distração e um cordão humano facilitando a fuga, né? E aí, quando isso se conjuga com a alteração da tornozeleira eletrônica, esses dois fatos juntos somam a um cenário mais preocupante, ou até um outro cenário que era o de, em havendo a necessidade de a Polícia Federal chegar na casa do ex-presidente, haveria ali uma aglomeração, sempre com a possibilidade de pessoas armadas, etc. Então foram esses dois argumentos que pesaram de maneira mais decisiva, né? Agora, esse é o momento justamente para que a defesa apresente outras leituras possíveis dessa aglomeração, que apresente outra possibilidade do porquê ter se alterado ter se danificado a tornozeleira eletrônica, de modo que o Supremo Tribunal Federal pode reconsiderar a decisão e determinar o regresso ao regime domiciliar, né? Os requisitos fáticos para um regime humanitário estariam colocados, né? É importante quem nos ouve, nos vê, saber que na lei das execuções penais, né, na lei de execução penal, esse regime domiciliar ele está formalmente previsto como uma alternativa ao regime aberto apenas. Só que justamente por razões humanitárias, os tribunais aceitam muito raramente, é importante também frisar, para o regime semi-aberto e há alguns pouquíssimos precedentes para o regime fechado, que seria o caso do ex-presidente, né? Qual é a ideia, né? A ideia é que justamente pessoas com a saúde muito frágil e ou com idade avançada
digamos, o cumprimento da pena em unidade prisional seria tão custosa, seria tão dura, né, que seria, então, excessiva, que seria incompatível com a dignidade humana, daí porque dá esse nome de prisão humanitária. Então, os casos são raros, são muito episódicos, geralmente pessoas que estão muito próximas da morte, que conseguem isso quando em regime fechado ou semiaberto, mas, de fato, a saúde do ex-presidente é documentalmente muito frágil. Então, digamos, os pressupostos fáticos que autorizariam estão presentes. Essa opinião do Dr. Davi Tangerino, advogado criminalista ouvido pelo jornalismo do Grupo Bandeirantes a respeito dos desdobramentos da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, essa é uma semana marcada pelo avanço dos desdobramentos da ação penal do golpe. Bolsonaro não está preso pela condenação de 27 anos e 3 meses. Ele ainda não está cumprindo a pena da tentativa de golpe de Estado e de outros crimes que ele foi acusado e condenado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele está preso para não atrapalhar a sequência dessa ação penal, que tem uma semana importante, Nath Luquezzi. Inclusive, termina hoje, às 11h59 da noite, o prazo para a apresentação dos segundos embargos de declaração pelos réus. Bolsonaro e os aliados foram condenados em setembro pela primeira turma. O ex-presidente recebeu pena de 27 anos e 3 meses e os demais entre 26 e 16 anos. Depois da publicação eles acordam dos primeiros embargos na última semana, as defesas já podiam recorrer desde quarta-feira, dia 19 de novembro, mas nenhum recurso foi apresentado até o momento. As defesas podem seguir 2 caminhos agora: novos embargos de declaração ou embargos infringentes. Pelas decisões recentes do STF, os condenados só iniciam o cumprimento das penas depois do julgamento dos segundos embargos. A jurisprudência da Corte estabelece que embargos infringentes só são cabíveis quando 2 dos 5 ministros divergem. No julgamento do Núcleo 1, apenas o ministro Luiz Fux votou contra a maioria e ele migrou para a segunda turma depois do caso. Com esse cenário, a probabilidade de rejeição dos embargos infringentes é alta. Se as defesas recorrerem por meio dos segundos embargos, a primeira turma pode considerar o mecanismo meramente protelatório e determinar o trânsito em julgado da condenação. Explicando, a justiça pode entender que a defesa está querendo ganhar tempo, empurrando com a barriga, e isso não teria um efeito prático. Mas agora, claro que os capítulos mudam. A prisão preventiva de Bolsonaro faz a defesa traçar uma outra estratégia. Quero ouvir sua opinião aqui no nosso Manhã Bandeirantes pelo WhatsApp 19971021493. Bom dia, Heitor. Bom dia para Nath, para todo mundo aí. Bom dia. Ô, Heitor, esse negócio aí do Bolsonaro aí, cara, é um negócio complicado, rapaz. Eu vou te falar. Eles estão falando que ele queria fugir e tal, o negócio da tornozeleira aí. Mas eu vou falar para você, rapaz, eu gostaria que esse cara fugisse mesmo, viu? Gostaria que ele fugisse para os Estados Unidos ou sei lá para onde, mas para dar descanso ao Brasil, né? O Brasil não está tendo descanso depois do Bolsonaro, hein? Eu queria que ele fugisse, ele, a turma dele, o filho dele já está lá. E toda essa turma aí golpista aí, para mim, eu, sinceramente, nem ia preso, porque preso não vai ficar mesmo, né? Vai ficar aí uns dias aí, mas preso não vai ficar, porque os caras estão milionários, principalmente o Bolsonaro, milionário. Muita grana no bolso. Vai ficar preso? Não, não fica. Então eu gostaria que esses caras fugissem, fossem para os Estados Unidos, ficasse todo mundo para lá e desse descanso ao Brasil. Essa que é a grande verdade. Queria mesmo que ele fugisse para bem para longe e não aparecesse mais aqui no país. Obrigado. Opinião do Cícero, nosso ouvinte nessa edição do Manhã Bandeirantes. Mais uma mensagem de áudio a gente compartilha com você. Bom dia, Heitor Fredo. Bom dia. Bom dia a todos. Heitor, gostaria que você levantasse para mim e para todos os telespectadores que ouvem a Rádio Bandeirantes, nesse horário das 10 horas, onde você é o âncora, sobre o caso Otto Alejandro. Vamos falar. Sobre o caso Otto Alejandro, o que vai dar para ele, o que pode acontecer com ele.
se você pudesse trazer para a gente aí, principalmente para mim, né? Gostaria muito de saber. Até porque eu moro na região da Regional 7, ali onde ele é o vereador, onde está ali a Regional 7, que ele toma conta, junto com os seus assessores. Eu gostaria muito de saber sobre o que pode acontecer com o Otto Alejandro. E eu sei que você pode nos ajudar. Falarei em breve. Obrigado, Heitor Fredo, que Deus te abençoe, meu irmão. Amém, muito obrigado pela mensagem de carinho e em instantes a gente vai trazer esse assunto também no próximo bloco. Vamos terminar esse giro aqui com a participação dos ouvintes, um rápido intervalo e depois a gente volta falando sobre a comissão processante. Antes, mais uma mensagem de áudio. Deixa eu agradecer aqui quem mandou essa mensagem, foi o Carlão, grande Carlão, ouvinte da Rádio Bandeirantes, final do telefone 6990. Próximo ouvinte no ar aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, Bom dia. DJ Ale, amigo Heitor Fredo. Diga, DJ. Eu vou comentar sobre a prisão do Bolsonaro, mas antes, porém, eu fiquei com uma dúvida. No programa anterior estavam falando dessa biometria do INSS. Minha mãe é aposentada do Estado e já fez a prova de vida lá na agência bancária, que pela SPPrev, que é onde ela recebe, faz ali na agência bancária. Eu quero saber se ela tem que fazer também essa do INSS ou já que ela recebe pela SPPrev, não precisa fazer essa prova de vida do INSS. Segundo assunto, a prisão do Bolsonaro. Cara, se ele rompeu mesmo o lacre da tornozeleira e tudo indica que foi mesmo, é um baita tiro no pé. Eu acho que você vai concordar nessa comigo, porque hoje nós estaríamos aqui falando mal da COB 30. E ele ofuscou isso com a prisão dele. Jogaria contra o governo falar mal da COB 30, essa é a minha opinião. E o seu paradeiro no final de semana, nesse feriado, ficou em top secret, né, Heitor Fredo? Mas nós descobrimos aonde você esteve nessas férias suas. Mini férias. Sabe aonde? Onde? No final da COB 30, você alugou um espaço no barquinho do Lula e ficou lá. Essas foram as nossas fontes de informação. Um grande abraço a todos. DJ Ale, é um prazer ouvi-lo novamente, Heitor Fredo. Prazer todo nosso. Tô igual a música do Cazuza. Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer de tanta coisa que acontece aqui no país. A Nath Luquez traz uma explicação pra gente dessa exigência da biometria. Ela é válida para novos beneficiários, então é para quem vai solicitar o benefício da Previdência Social, é isso? Sim, no momento a exigência é apenas para esses novos pedidos. A partir de agora, então, a biometria será necessária para novos beneficiários do INSS. O objetivo é fortalecer o combate a fraudes, proteger os dados dos cidadãos e, claro, garantir que os recursos cheguem a quem realmente tem direito. Quem já é beneficiário vai ali rolar um período de adaptação com implementação gradual para evitar interrupções no pagamento. De acordo com o governo, caso seja identificada a necessidade de uma atualização biométrica, o cidadão vai ser comunicado individualmente e com antecedência, sem qualquer impacto no recebimento do seu benefício. Vou trazer mensagem de texto também, depois eu vou dar meus 2 centavinhos de contribuição aqui na opinião sobre a prisão do ex-presidente Bolsonaro, mas tô tão em dívida com os ouvintes que eu me sinto mal, de verdade, quando a gente não consegue colocar a participação do nosso ouvinte. Então, tentar ao máximo colocar as participações aqui, depois eu vou dar uma pitada também a respeito desse assunto. Pitada ficou estranha, né? Parece que eu vou fumar. Vou dar um pitaquinho aqui, essa palavra, Heitor Fredo. Volta de feriado, meus amigos. Mas não tava no Caribe não, viu, Edson Souza? E também não tava na COP 30 não. Aproveitei pra descansar, fazer outros projetos e acompanhar um pouco da cultura da nossa região também. Foi acompanhar um pouco das artes dos nossos artistas regionais. Mas ninguém tá aqui pra saber o que eu fui fazer. Tá querendo saber a opinião do Adriano Vermelho. O Adriano Vermelho diz o seguinte: sabemos que é quase impossível, mas tentemos olhar esse caso com mais razão do que paixão. O ex-presidente gozava do direito legítimo de esperar a decisão judicial em sua confortável casa porque já havia descumprido preceitos legais. E na sexta-feira fez de novo, tentando talvez danificar ou remover sua tornozeleira eletrônica, um fato sem discussão. E não podemos negar que era algo que seu nêmesis, Mó, esperava para fechar a sua vingança quase velada e o deteve numa sala bem aprazível da Polícia Federal.
Ele tentava fugir? Ele delirou, surtou? Ele está tão doente e debilitado quanto falam? Não sei. Explica, responde o Adriano. A única coisa que sei é que o juiz não teve escolha, além de fazer seu trabalho e cumprir a lei. Óbvio que com um prazer indescritível em sua rubrica no mandado de prisão. Desejando bom dia a todos e boa semana, o Adriano Vermelho. Uma última mensagem de áudio, depois a gente fecha esse assunto aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Eu queria falar sobre a prisão do Bolsonaro. Manda. Se for pelas falas deles, bandido bom é bandido, né, morto. Né? Prisão humanitária, esse cara não teve humanidade nenhuma na pandemia. O cara tirou sarro das pessoas. O cara foi, como se diz, escroto. Né? Então, cara, agora, por que a dor dele é maior que a dor dos outros? Né? Então, eu acho que o Bolsonaro realmente... Ele tinha que ser preso mesmo, nem que fosse num presídio militar ou onde ele está mesmo na Polícia Federal, podia deixar ele ali, né? E sem muita visita, né? O preso não recebe visita todo dia, né? E sem muita visita, deixar ele lá, ele refletir o que ele fez, né? Para ele poder ver o que ele fez, que ele não tinha direito de fazer o que ele fez. Ele perdi 3 parentes por causa da pandemia. E foi logo no começo, porque ele não quis comprar a vacina. Perdi 2 primos e o filho de um primo meu. Então, ele não foi uma pessoa boa. Aliás, o Bolsonaro nunca foi bom. Eu acho que a pessoa fala, roubou, fez isso, o Lula roubou, não sei o que tem. Cara, eu não estou defendendo que ninguém rouba, não, porque eu nunca roubei nada de ninguém. Mas eu estou falando assim, existe coisa pior que roubar. Foi o que ele fez, zombando das pessoas que morreram, não sou coveiro, né? Então... Me desculpa, Bolsonaro, você merece estar onde você está mesmo. Se eu tivesse um pouco de empatia, né? Se achasse que se fosse acima do bem e do mal, talvez se você tivesse aceitado a perder uma eleição, não ser um moleque mimado que nem você é, talvez as coisas teriam sido melhor. E fora isso, ele recebe fogo amigo da própria família. É a própria família que ferra ele, né? Então, Bolsonaro, você está onde que você tinha que estar mesmo. Um abraço, Heitor. Boa semana. Alexandro Centro. Muito obrigado, Alexandro. O subsecretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, criticou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma medida provocativa e desnecessária. E voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, que foi quem ordenou a prisão a pedido da Polícia Federal. Escreveu na conta na rede social X... A gente vai a vida inteira falar o antigo Twitter. O juiz Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, expôs o Supremo Tribunal Federal do Brasil à vergonha e ao descrédito internacional ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Ele afirmou ainda nessa publicação no X que os Estados Unidos estão profundamente preocupados diante de seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já estava em prisão domiciliar, sob forte vigilância e com rígidas restrições de comunicação. Essa parte da rígida restrição de comunicação está em xeque, depois de um vídeo publicado pela Rede Globo, em que uma das visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, feita pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, Nicolas é flagrado usando um aparelho celular dentro da casa de Bolsonaro, sentado à mesa. Bolsonaro um pouco em um canto da mesa, Nicolas do outro canto, de frente para Bolsonaro, de costas para a câmera, mexendo ao celular, o que é proibido para quem vai visitar um preso. Isso tem desdobramentos já na Câmara Federal, Nath Luquez. Sim, a deputada federal Érica Hilton, do PSOL, enviou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no último domingo, dia 23 de novembro, uma notícia-crime contra o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL. Na denúncia, a deputada relata que, conforme as imagens divulgadas pela TV Globo, o parlamentar foi flagrado usando o próprio aparelho celular em uma visita ao presidente na última sexta-feira, na residência de Jair Bolsonaro, onde desde agosto ele cumpre prisão cautelar domiciliar.
Erika Hilton alega que o uso do celular nestas condições desobedece à decisão da petição, que, entre outras medidas cautelares, proibiu o uso de celulares por terceiros na presença do ex-presidente. A visita de Nicolas ocorreu na véspera de Bolsonaro usar um ferro de solda na tornozeleira eletrônica, o que motivou a decretação da sua prisão preventiva por risco concreto de fuga. Agora, o outro lado, em sua rede social, Nicolas Ferreira se defendeu sobre o possível descumprimento da lei ao fazer o uso do celular ao lado do ex-presidente durante a prisão domiciliar. O parlamentar alegou que não houve comunicação prévia de qualquer restrição ao uso de celular, nem por parte do judiciário, nem pelos agentes responsáveis pela fiscalização durante a visita. Em nota de esclarecimento sobre o episódio da visita ao ex-presidente, ele classificou o uso do drone para filmar a residência do ex-presidente como uma invasão grave de privacidade em um ambiente privado. Nicolas Ferreira afirma que a atitude é totalmente incompatível com qualquer padrão mínimo da ética jornalística. Pra gente fechar aqui a participação do ouvinte, o Marco Bedin, direto de Hortolândia, fazendo uma brincadeira aqui com uma frase que foi dita uma vez por Eduardo Bolsonaro, de que para fechar o STF você só precisa de um cabo e de um soldado. E ele diz: bom dia, Heitor e Nath, no fim quem prendeu Bolsonaro foi um cabo e um soldador. Vamos tirar o nome Bolsonaro da história. Imagine que uma pessoa condenada a 27 anos de prisão, ela recebe o benefício de esperar o trâmite todo em julgado na prisão domiciliar com o uso de uma tornozeleira eletrônica. E esse dispositivo, para quem não sabe, ele tem uma tecnologia que é capaz de identificar uma tentativa de invasão a essa tornozeleira. A tornozeleira eletrônica ela é um equipamento que ela é um pouquinho maior do que um aparelho celular. Pesa ali 128 gramas em média. Ela tem GPS, um modem para transmissão de dados por celular e as informações são enviadas em tempo real para uma central de monitoramento que pode operar de qualquer lugar do Brasil. Tem central em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Então, esse sistema ele identifica uma tentativa de burlar o monitoramento. Aquela fita que estava em volta da perna de Bolsonaro, ela tem um monte de equipamento eletrônico ligado que se a pessoa cortar não é tão simples assim, né? Ela não vai pegar, cortar, porque aquilo vai ser acionado imediatamente para essa central. O mesmo vale para a caixinha. Bolsonaro, portanto, tentou abrir essa caixa. Porque, segundo ele, estava tendo surtos de paranoia pelos medicamentos que ele estava tomando devido à fragilidade física que ele tem de saúde desde que levou a facada de Adélio Bispo na campanha eleitoral de 2018, ok? Então vamos lá. Esses são os pontos argumentados pelo réu. Vamos tirar o nome Bolsonaro da história por enquanto. Você tem um réu que tenta abrir a caixa e assume isso naquela cena que você não tem como desmentir. Qual é a posição que o juiz tem que fazer? Se você tem o benefício da prisão domiciliar e você não tem a mínima capacidade de se comportar dentro de casa, você precisa ir para o regime fechado. Bolsonaro está numa cela como precisa estar. Isolada, com a segurança, com o atendimento médico, com toda a prerrogativa que foi dada ao ex-presidente Lula, hoje presidente novamente, quando ele também foi preso. Lula não ficou numa cela, dividindo quarto, dormindo de valete, usando o mesmo banheiro com mais tantas pessoas. Ele ficou isolado numa cela da Polícia Federal. Bolsonaro está exatamente na mesma condição. Convocação para manifestação na porta de casa é algo legítimo? Sim. Mas e o histórico dessas convocações que já pararam rodovias por parte de caminhoneiros, que já pararam portas de quartéis e que resultaram no 8 de janeiro? Você pode alegar, mas não foi Bolsonaro que convocou. A justiça tem outro entendimento, que a participação indireta de Bolsonaro em convocar ou não desmobilizar fez parte da condenação. Então, em que ponto essa prisão de Bolsonaro ela descumpre qualquer regimento da lei? Bolsonaro alega, como eu disse, que desde 2018 tem a saúde frágil por conta da facada que levou. Mas quando era presidente da República, ele tinha outro discurso. Ele já tinha levado a facada de Adélio, mas disse que a Covid-19 não o afetaria porque ele tem a saúde muito boa, o histórico de atleta. Não estou contestando a questão de saúde dele agora porque eu não sou médico, porque eu não tenho o diagnóstico dele. Mas para quem está tendo surtos psicóticos
e precisa de um acompanhamento médico 24 horas, não é mais seguro estar numa sala da Polícia Federal com um médico para atender e isolado de tanta gente que fica o dia inteiro? Você fica em casa, você tem o tempo inteiro gente pedindo alguma coisa, falando alguma coisa. No caso de Bolsonaro, visita para lá, visita para cá, menores de idade convivendo com ele. Não é mais seguro para a família, já que ele está tendo surto psicótico, ficar num local isolado com acompanhamento médico? Enfim, não vejo nenhum ponto a ser criticado nessa prisão, por enquanto, de Jair Bolsonaro, do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista político, a análise vai para uma outra camada. Walter Sena, é só a gente pegar folga que acontece tudo isso, meu amigo. Bom dia para você. Não é brincadeira não, meu velho. Bom dia a você, bom dia, Nath, bom dia a todos. O assunto Bolsonaro, como o assunto Lula, é sempre controverso, sempre complicado, sempre complexo, né? É muito difícil uma análise, ao mesmo tempo, técnica e política. Do ponto de vista técnico, eu acho que você acertou muito bem. É uma questão envolvendo uma possibilidade, uma tentativa de ruptura de um aparelho digital que monitora o preso, né? Ou a pessoa que está lá sendo monitorado, no caso aí era uma prisão domiciliar. E é claro que a autoridade judiciária, policial, o Ministério Público tem que tomar alguma decisão com relação a isso. Do ponto de vista político é um pouquinho mais complexo, né? Porque tem uma série de questões levantadas, existe uma corrente achando que ele é perseguido e que aí seria mais um caso. Tem gente até fazendo uma ligação entre o dia 22 da prisão e o número de Bolsonaro. Sóstenes Cavalcante. Quer dizer, é uma questão sempre complexa. Por enquanto, não dá para a gente realmente saber quais serão os desdobramentos disso. Não dá para saber quem perde e quem ganha com isso, politicamente, do ponto de vista político. É uma coisa que ainda está no começo e a gente vai observando aí qual que é a questão levantada aí pela defesa, se é a questão de saúde, a questão de paranoia, relatórios médicos, essa coisa toda. E fica difícil, realmente, em se tratando de um país dividido, com uma quantidade de gente absurda apoiando o ex-presidente e outra metade do país querendo ver ele preso efetivamente... Fazendo churrasco. Fica fazendo churrasco, tomando champanhe, fica complicado. O fato é que não muda, né? Seja qual for a decisão ali jurídica de soltar ou de prender, não muda o fato relevante e inexorável que o país está dividido e não muda a opinião de ninguém. Não muda a opinião de quem é a favor e nem a opinião de quem é contra Bolsonaro. Então a gente vai caminhar muito ainda para verificar e entender quais serão os desdobramentos, especialmente na eleição do ano que vem. Mas segue aquele sentimento, pelo menos para mim, Sena, de que a família Bolsonaro ela tenta testar todos os limites da justiça. Bolsonaro como preso domiciliar, e aqui... Agora começa uma discussão se a pena é justa, porque o Luiz Fux falou isso. Não é essa a questão desse fim de semana. Bolsonaro está preso, ele está condenado, ele tem uma pena a ser cumprida. Ganhou o benefício da prisão domiciliar. Ele só tinha uma função, ficar parado, quieto, com aquela tornozeleira quieta na perna dele. Ele pega um equipamento, ele tenta abrir a caixa e ele assim vai ser conduzido para a cadeia. Ele descumpriu o básico que ele precisava fazer. Ah, mas agora tem a questão de saúde. Ah, mas a pena é exagerada. Não é essa a discussão. A discussão é, ninguém foi lá pedir pro Bolsonaro arrancar a tornozeleira. Ele, por conta própria, pegou um equipamento que não é fácil de se manipular. Diz que começou durante a tarde. A tornozeleira apitou meia-noite e pouco da noite, ou seja, durou um bom tempo ele tentando abrir aquela caixinha. Ninguém no entorno dele, a esposa não estava, tinha compromissos políticos, estava com a filha, estava com a enteada. Ninguém chegou e falou, presidente, não mexe nisso aí não pode. Ou se alguém chegou, ele simplesmente ignorou. E agora fica aquela coisa do coitado. Mas ele tá tendo soluço, ele tá tendo crise de arroto. Mas ele tava abrindo a caixinha da tornozeleira eletrônica, ponto. Ele descumpriu uma medida básica. Ele tem que ser punido por esse descumprimento. A execução dos 27 anos de pena é outro debate. Não é disso que está se falando agora. Até porque ainda estão aguardando todos os recursos, aquela coisa toda, né? Ele está lá na prisão domiciliar. Não foi por um favor do Alexandre de Moraes, é que ainda restam alguns argumentos.
alguns argumentos lá de defesa. E o que acontece aí, o Heitor, é que independentemente do que a gente crave aqui, o direito é muito complexo, né? O argumento de defesa pode ser acolhido ou não pelo julgador. Então, a gente, nesse momento, precisa esperar, né? Por mais que seja... parece lógico que ele tentou violar um sistema eletrônico que estava monitorando, e isso realmente não pode ser feito, aí precisa ver se esse argumento de que ele estava passando por paranoia, ele estava doente, essa coisa toda, precisa verificar. Às vezes a gente crava um negócio aqui, amanhã a decisão judicial é outra e fica ruim para todo mundo. Ou o contrário também, né? A gente fala, não, ele está doente sim, vamos ver, e aí não é nada disso. Ele está dando 3 piruetas depois de solto. E fica ruim para a gente também. Então, muita calma nessa hora, vamos aguardar os desdobramentos. Há de se lembrar, né? Essas pessoas com esse poder político como Lula e Bolsonaro é muito difícil, é muito complexo. Eu gosto de falar aqui. O Lula, quando condenado, estava fazendo comício na porta do sindicato, né? Chamando, falando, vocês não vão prender uma ideia. Então tem umas coisas, e a Polícia Federal naquele tempo, era ainda aquele negócio do Sérgio Moro, na Lava Jato, eles tiveram paciência de Jó com Lula. Deu um prazo de 24 horas para ele se apresentar, ele foi à sede do sindicato e ali se juntou uma multidão. Então, e aí o pessoal que era contra o Lula ficava, por que não prende esse homem logo? Né? Então é difícil, é uma coisa complexa e a gente sempre tem que lembrar. Tem milhões de pessoas a favor do Lula e milhões de pessoas a favor de Bolsonaro e milhões de pessoas no meio esperando o que vai dar esse negócio e torcendo para que surja uma outra pessoa que não seja Lula e Bolsonaro para tocar esse país para frente. Então a gente tem que ir devagar com andor, porque esse negócio vai longe ainda. Sabe quem não quer que surjam outras figuras políticas além de Lula e Bolsonaro? Os próprios Lula e Bolsonaro. Nenhum dos dois, né? 11h13, um rápido intervalo. Na volta, a comissão processante contra o vereador Otto Alejandro, aberta em Campinas. A gente vai trazer o clima das vereadoras mulheres que ficaram revoltadas com a escolha de quem seria presidente, quem seria relator. Isso fez com que mudasse a decisão dos parlamentares e o que vai acontecer a partir de agora com o vereador do PL acusado de violência contra a mulher. O intervalo é rapidinho, na volta a esses e outros assuntos para você. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11h da manhã, 15 minutos. Manhã Bandeirantes de volta para contar para você que o Plano Vital do Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas.
Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e nas nossas cidades vizinhas. O Plano Vital do Saúde e Beneficência ainda conta com diversas clínicas espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde, como na Avenida Andrade Neves e na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura. E tem um grande diferencial. O Plano Vital do Saúde e Beneficência é um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. Tudo isso por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Se você quer ter mais informações sobre o Plano Vital do Saúde e Beneficência, entre em contato pelo telefone que eu vou te passar agora. Deixa anotado o número. O DDD é o 19 3500 1500. Facinho de lembrar. 3500 1500. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. E o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, não passaria isento de polêmica e de investigação criminal, Nath Luquez. Pois é, a Polícia Federal deflagrou no domingo, agora dia 23 de novembro, a Operação Profeta, com cumprimento de mandado de busca e apreensão no Ceará. A decisão foi expedida pela Justiça Federal para apurar uma possível prática do crime de fraude no Enem de 2025. Por solicitação do Ministério da Educação, a Polícia Federal investiga a suposta divulgação antecipada de questões semelhantes às da prova, antes da realização do segundo dia do exame, conforme relatos na internet identificados pela equipe técnica do INEP. Em nota, a Polícia Federal afirmou que sua atuação tem os objetivos de esclarecer os fatos, apurar possíveis ilícitos, identificar os responsáveis pela obtenção dos dados e também da divulgação indevida, além de possíveis conexões com outros delitos. A suspeita de vazamento dos conteúdos similares aos que caíram no Enem 2025 resultou na anulação de 3 questões do exame na última terça-feira, dia 18, pelo INEP por precaução. A autarquia vinculada ao MEC também antecipou em um dia a divulgação do gabarito oficial do último dia de provas do Enem. O ministro da Educação, Camilo Santana, relatou que, segundo as informações obtidas por ele, uma pessoa que participou de um pré-teste do Enem teria divulgado as questões durante uma transmissão ao vivo na internet dias antes da prova. O pré-teste do Enem é uma etapa de aplicação experimental e sigilosa a uma amostra de estudantes de novas questões antes que elas sejam incluídas no Banco Nacional de Itens. Isso ocorre apenas se as questões atenderem a todos os critérios estabelecidos. Depois de aprovadas como parte do BNI, as questões ficam disponíveis para assim serem usadas nas provas. 11h18, a Câmara Municipal de Campinas aprovou na última quarta-feira a abertura de uma comissão processante. Um caminho que pode levar à cassação do vereador Otto Alejandro, do PL, em função da denúncia feita pela namorada, amante, sabe lá como a gente vai determinar isso, de uma vítima de violência física e de agressões verbais dentro da casa dela aqui em Campinas. Na primeira tentativa, depois da denúncia feita, tentativa de votação, os vereadores não formaram quórum, ou seja, não tinha gente suficiente para decidir se abrir ou não a comissão processante. Isso foi na segunda-feira passada. Na quarta-feira, dos 33 vereadores, 30 estavam presentes na Câmara. Não foram ao plenário Carmo Luiz, do Republicanos, Marcelo Silva, do PP, e o próprio vereador Otto Alejandro, do PL. Foram os 3 que faltaram à sessão de quarta-feira. Dos 30 vereadores, apenas o presidente da casa não pode votar, que é quem conduz os trabalhos, o vereador Luiz Rossini. Os outros 29 votaram a favor da abertura da comissão processante, que a partir daí é formada por 3 parlamentares que são sorteados. Todos os nomes são colocados na urna, inclusive aqueles que não estão presentes. Alguns preferiram falar, não, comigo não precisa, deixa quieto. Caso do vereador Luiz Iabico, caso do vereador Arnaldo Salvetti. 2 parlamentares que foram sorteados, mas declinaram, ou seja, falaram, não, eu não quero fazer parte da comissão processante, embora tenham votado a favor da abertura dessa comissão processante. 3 nomes passaram então a ser
colocados como sendo os integrantes da comissão processante. Guilherme Teixeira, do PL, Eduardo Magoga, vereador do Podemos, e a vereadora Fernanda Souto, do PSOL. Aí cabia ao trio definir entre eles mesmos quem seria presidente, quem seria relator e quem seria membro sem poder de decisão. E o vereador Eduardo Magoga anunciou que eles chegaram a um acordo. Na sequência, a própria vereadora Fernanda Souto falou acordo coisa nenhuma. E aí veio uma fila de todas as mulheres vereadoras. Mariana Conte, do PSOL, Débora Palermo, do PL, Guida Calisto, do PT, Paola Miguel, do PT, todas contestando essa decisão da Câmara. Senhor presidente, o vereador Guilherme vai ser o presidente da comissão e o vereador Eduardo Magoga o relator. Então a comissão fica constituída. Senhor presidente, eu quero deixar registrado aqui que o vereador Gustavo Magoga e o vereador Guilherme Teixeira se indicaram para a presidência da comissão processante e para a relatoria, deixando a única mulher sorteada da comissão de fora da condução dessa comissão. Lamentável, isso é inadmissível, é vergonhoso e isso foi orientação do líder do governo, vereador Paulo Haddad, orientação do governo Dário Saad. Nós precisamos dar nome aos bois. Isso foi uma orientação do governo Dário Saad. Lamentável que a única mulher que compõe a comissão processante não possa conduzir o trabalho dessa comissão. Nós não aceitamos isso. Presidente, isso é um golpe na comissão processante. Isso é um golpe. Não tem outro nome. Isso é golpe. Nós, mulheres, queremos a representatividade seja cumprida. Golpista! Golpista! Vereador, pela ordem, eu pediria pro vereador Guilherme, que é do meu partido, declinar e dar a presidência para a vereadora Fernanda Souto. Senhor presidente, eu acabei de desejar aqui que essa comissão possa realizar um bom trabalho dentro da lisura, da transparência, mas já começou a operação para passar pano para agressor. Nós não vamos aceitar isso. É um absurdo a única mulher eleita não assumir nem a relatoria e nem a presidência. Senhor presidente, isso é mais um exemplo de como as mulheres dessa casa são colocadas de escanteio. Esse tipo de coisa é inadmissível, não ter nenhum papel de destaque nessa comissão. A única mulher sorteada que faz parte da comissão da mulher não poder participar num papel nem de presidência e nem de relatoria. Não podemos, não toleraremos esse tipo de postura. Ficaremos atentas para que a lisura seja garantida durante esse processo todo, assim como toda a população. E, senhor presidente, hoje, durante a sessão, apareceu na IPTV que o vereador é investigado por 3 processos da Polícia Civil. Esse tipo de coisa que está acontecendo dentro da Câmara Municipal de Campinas é um golpe para que não haja nenhum tipo de punição para agressor de mulher. Não toleraremos esse tipo de coisa. Bom, essa sequência então de Fernanda Souto, Mariana Conte, Débora Palermo, Guida Calisto, Paola Miguel, todas as vereadoras mulheres inconformadas com essa decisão em que Guilherme Teixeira seria o presidente da comissão, Eduardo Magoga seria o relator e Fernanda Souto seria a terceira integrante. Após o apelo, inclusive, da colega de PL, Débora Palermo, Guilherme Teixeira recuou, abriu mão da presidência e a comissão processante ficou da seguinte forma: Fernanda Souto, do PSOL, presidente, que é a responsável por fazer convocação a quem deve ser ouvido, a escolher as datas, a dar o caminho para a comissão processante. Eduardo Magoga será o relator para dizer se merece ou não cassação após tudo que for ouvido. E o vereador Guilherme Teixeira, do PL, mesmo partido de Otto Alejandro,
será o terceiro integrante desta comissão. Agora são 10 dias corridos desde quarta-feira para que Otto Alejandro apresente a sua defesa por escrito. Depois começam as convocações de depoimentos da vítima, do autor e de outras possíveis testemunhas. A Câmara Municipal, Walter Sena, ela tem a função de fazer investigação. Acho que o lado político eles não têm a menor capacidade de fazer, mas a conduta do vereador é uma obrigação, sim, dos parlamentares. Mas até nessa hora em que as bancadas se unem, em que o PL vota a favor da investigação contra o próprio colega de bancada, os vereadores mostram que eles não conseguem pensar com a própria cabeça. Você tem 3 integrantes da comissão, só uma mulher, de uma denúncia de violência contra a mulher, e os 2 homens conversam e falam, não, vamos combinar entre a gente aqui e deixar ela para escanteio. É o tipo de exposição que elas tinham que fazer mesmo no plenário. Não há dúvida. Tem a questão tanto de usos e costumes, como tem também o regulamento, o regimento interno, aquela coisa toda, e é claro que a mulher vai gritar se alguma coisa for atropelada. Agora, além de ter sido uma decisão realmente flagrantemente errada, foi meio burrice, né? Porque, primeiro que fica essa imagem de que estão querendo esconder alguma coisa, usando o corporativismo, essa coisa toda. Por outro lado, a pessoa que vai assumir uma comissão dessa, né? E deixa todo mundo de fora, e depois, ao longo da investigação, seja a investigação paralela da polícia, né, da Justiça, do Ministério Público, e uma coisa fica incontestável, né? A culpa eventual do vereador fica incontestável, fica pior para eles assumirem isso do que deixar a polícia mulher fazer o trabalho dela. Alguém estava lá. Então, quer dizer, não foi uma decisão inteligente sob nenhum aspecto. Certamente, né? Foi ainda bem que as mulheres levantaram ali a voz, falaram alguma coisa, se posicionaram para o pessoal realmente ficar com vergonha e voltar atrás, né? É muita falta de bom senso. 11h27 e o Band Mulher, que tem espaço para a mulher falar sobre todos os assuntos que ela quiser, estará no ar daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, com a Nath Luquezzi, com a Lari Lopes. E hoje com quais assuntos, Natália? Hoje tem bastante coisa interessante, viu? A gente vai falar sobre bilinguismo, a importância da criança já falar inglês desde pequena e as oportunidades fora do país para estudo, turismo, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos também ter uma receita saudável para o final do ano e também os fofocas do mundo dos famosos. Tem crise familiar rolando, viu? Tem crise envolvendo o Didi, Renato Aragão. Não chama de Didi que ele fica bravo, É verdade. Tem uma boa do Fiuk envolvendo um filme gravado aqui em Campinas. Fechou rua em Campinas aqui, o Fiuk tá falando que roubaram o filme na mão grande. Vamos Você vai contar isso no Band Mulher? Vou contar hoje no Band Mulher, às 1h30 da tarde, eu espero você. Walter Sena espera você um pouquinho mais tarde, às 6:50 da noite, no Band Cidade, com todo o time de jornalismo do Grupo Bandeirantes. Até lá, Sena. Até lá, obrigado pessoal, bom dia. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som e na central técnica, com a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, um grande abraço pra você e continue na RB. Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde e Beneficência foi pensado